Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Para deter o coronavírus, todo mundo deve usar máscara. Por que usar máscara? A gente sabe que o vírus é transmitido facilmente, tanto por quem tem sintomas, quanto por quem parece estar bem de saúde. Quem está contaminado, mesmo que não tenha sintomas, solta gotículas com vírus pela boca, ou pelo nariz quando fala, quando tosse ou quando espirra. Essas gotículas flutuam pelo ar por um tempo até bater no nosso rosto ou corpo, ou até caírem em mesas, balcões e no chão. Assim, conforme as pessoas vão ficando infectadas, mais gotículas são jogadas por elas no ar. E não sabemos quem está infectado hoje em dia, porque muita gente não tem sintomas ou demora muito para apresentá-los. A única maneira de resolver isso é usar a máscara para evitar que as pessoas soltem gotículas infectadas no ar. Se todos usarem, cada vez que uma pessoa tossir, espirrar ou falar, as gotículas ficarão na sua própria máscara, evitando que se espalhem. Com menos vírus em circulação no ar, nas mesas e no chão, a transmissão diminuirá muito. Como usar a máscara? Coloque a máscara sempre que sair de casa. As pessoas que estiverem doentes devem usar a máscara também em casa. Depois de usar, retire a máscara pelo elástico, sem tocar na parte externa, e jogue direto em um balde ou vasilha com água e sabão. Você também pode ferver ou colocar água sanitária para desinfetar. Passar a ferro também ajuda a esterilizar a máscara. Todos devem ter no mínimo 2 máscaras, para usar uma enquanto a outra está sendo lavada. Mas os outros cuidados continuam valendo? Sim, claro. Continue respeitando o isolamento. Lave sempre as mãos. Não toque no rosto, olhos, nariz ou boca. E lembre-se, não é porque você está de máscara que está completamente livre do coronavírus. Ela é uma grande ajuda. Com ela você protege os outros e os outros protegem você. Mas ela não dá segurança total. Portanto, fique em casa o máximo possível e mantenha tudo muito limpo. Resumindo, a máscara é uma arma contra o vírus. Mas para funcionar, todos temos que usar o tempo todo. Vamos então de máscara nos proteger do coronavírus. Tá aí, pessoal, a gente dá início, de forma diferente o nosso culto hoje, culto de oração, trazendo aí algumas dicas importantes relacionadas à prevenção do Covid-19, tá certo? Covid-19. Por este motivo, nós continuamos com nossas programações online, nossos cultos continuam de forma online, entendendo que ainda não é o momento certo da gente retornar às programações presenciais, e mesmo assim, quando for possível a gente retornar às atividades presenciais, ainda assim vamos ter todo cuidado, vamos voltar de forma gradual, com todos os cuidados de prevenção orientados pelos órgãos do Ministério da Cidadania, Secretaria de Saúde, enfim. Isso é zelo, isso é compromisso, isso é responsabilidade social e isso é amor para com os irmãos e para com toda a comunidade. Então a Igreja Batista, a PIB de Timbaúba, ela é uma igreja que apoia essa campanha de prevenção ao Covid-19
E fica aqui a nossa orientação para os irmãos da nossa igreja, para aquele que nos assiste nesse exato momento, que vocês continuem sempre, né? Quando for sair de casa, lembre sempre de colocar a máscara, tá certo? Use a máscara. A gente ainda às vezes não estamos habituados a isso, às vezes saímos e nos esquecemos, né? Temos que retornar para colocar a máscara, mas isso tem que ser feito porque é importante, é cuidado, é prevenção, tá certo? Então fica aqui só esse recado nesse início de culto dessa terça-feira para os amados irmãos. E vamos orar pelo fim da pandemia, orar pelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que perderam um ente querido e também por algum motivo estão aí, né, chorando a dor de alguém que ama, que partiu. Que Deus traga o conforto, o consolo a todas as pessoas, tá certo? Hoje é culto de oração, nós vamos orar já já pela questão da pandemia, pelos enfermos, pelos irmãos da igreja. Você também pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, que no fim aqui do nosso culto eu vou estar orando, tá certo? Por todos os amados irmãos que nos assistem, tá bom? Então fica só essa dica aí inicial para a gente aqui começar a nossa programação nessa noite. Já desejo uma boa noite, uma ótima terça-feira para todos vocês que a partir desse exato momento começam a chegar aqui no Facebook da PIB de Timbaúba. Também convido você a seguir o nosso Instagram, tá bom? Lá no Instagram estamos assim, @PIB TimbaúbaRN, @PIB TimbaúbaRN. Também estamos com nossas mensagens disponíveis no nosso canal do YouTube, que é PIB de Timbaúba, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou aqui com a minha esposa, ela vai me ajudar aqui no momento do louvor, conduzindo esse momento do louvor, e logo após a gente vem com a reflexão bíblica, com a palavra de Deus para nossas vidas e com oração, orando a Deus por todos nós, para que Deus nos abençoe mais, né? Porque com certeza Ele já tem nos abençoado e Ele vai continuar a nos abençoar com a sua infinita misericórdia, bondade, amor, com perdão dos pecados. Às vezes a gente pisa na bola, né, irmão? Às vezes a gente erra e aí tem que confessar, tem que chegar diante de Deus: Senhor, errei, Senhor, falhei, mas eu estou aqui arrependido, de joelhos em tua presença e te implorando perdão. E Deus, Ele perdoa, porque a palavra dele diz que Ele está disposto a perdoar. Se nós confessarmos nossos pecados, se arrepender, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu colocar aqui o meu celular numa posição boa. Pegar aqui a minha esposa, tá aqui juntamente comigo nessa noite. Deixa eu afastar aqui um pouco. Aê, muito bem. Boa noite, esposa. Boa noite. Paz do Senhor para todos. Para quem não conhece, essa daí é a minha esposa, Uênia, tá certo? A minha amiga Uênia, amiga, esposa, companheira, um pouquinho de tudo aí na minha vida, tá certo? Ela vai louvar, a gente vai iniciar um momento com louvor. O primeiro louvor fala sobre ser fiel a Deus, certo? Deus, Ele é fiel a mim, Deus, Ele é fiel a você, porque Ele não é filho do homem para que minta. É assim que diz a palavra, é assim que eu acredito, é assim que eu confio. Então vamos iniciar o nosso culto com esse louvor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem conhece a música, louva juntamente conosco, tá bom? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que Opa! Tivemos um problema técnico aqui, tá certo, com o computador, mas a internet aqui acolá
nos deixa na mão, né, irmão? Mas eu vou retornar aqui para que o áudio melhore, o som saia melhor para os amados irmãos e a imagem também, tá certo? Pedimos desculpa, mas a internet sempre tem dessas coisas, né? Alguns problemas técnicos. Então vamos iniciar novamente aqui o louvor, lembrando para os irmãos que aqueles que quiserem fazer seus pedidos de oração, vocês vão deixando aí nos comentários que eu vou estar lendo no fim e orando por todos vocês. E também já peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, tá certo? Vá abrindo aí para que a gente possa confirmar. Deixa eu ver agora se está tudo ok. Vamos lá. Vamos de louvor novamente. Os irmãos estiverem escutando bem a minha voz, o som, dá um sinal aí, tá bom? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo se pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que
que é fiel, Ele é um Deus que é justo, Ele é um Deus que é verdadeiro e deve ser digno de todo louvor, de toda adoração, constantemente, diariamente. Agradeço a minha esposa por conduzir esse momento aqui de louvor, falar sobre a fidelidade de Deus. Que Deus abençoe a minha amada esposa, tá certo? Nesse exato momento. E agora nós vamos para o momento de reflexão da palavra de Deus. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, certo? E hoje nós vamos falar sobre uma igreja de princípios eternos. Eu falei já em um domingo retrasado sobre isso e vou continuar falando sobre essa tecla, batendo nessa tecla, a igreja com princípios eternos. Vou continuar essa mensagem. Hoje eu vou falar do que é que a igreja precisa ter de programação. O que é que toda igreja cristã, a igreja bíblica, precisa ter de programação. Tá certo? Porque hoje nós temos igrejas aí abarrotadas de cultos, de programações, de eventos, mas muitas das vezes são coisas assim, como é que eu posso dizer? Desnecessário. O essencial falta. O que é o essencial? O que é importante, que toda igreja cristã deve ter em suas programações. Então, é isso que eu vou estar falando para você hoje. E é coisa simples, né? A igreja ela deve se manter simples. E eu vou explicar, desenrolar mais essa mensagem para você que nos assiste aqui nessa noite, tá bom? Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do nosso maravilhoso Senhor. Ele se dedicava ao ensino do apóstolo e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. E o versículo 47, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos, os que iam indo sendo salvos, tá certo? Isso é Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Tá falando aí da igreja primitiva, tá falando aí do início da igreja, né? Afinal de contas, no passado a igreja não tinha prédio. Sabia disso? No passado a igreja não tinha prédio, a igreja não tinha som, a igreja não tinha um ministério multimídia, a igreja não tinha transmissão online, a igreja do passado não tinha o Facebook, né? E esse meio, essa ferramenta que a gente está aqui hoje falando, se comunicando, mantendo a comunhão de forma virtual e real, né? Afinal de contas, apesar de ser algo virtual, mas é algo que acontece, é de verdade, portanto é real. Então, meus amados irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Relembrando a mensagem passada, é que a igreja, ela pode mudar as suas formas, mas a sua essência deve ser a mesma. A igreja, ela muda suas formas, mas a essência permanece a mesma. Tá certo? Então a igreja de Atos, a igreja primitiva,
Era uma igreja que não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Ministério de Mídia Social, porque essas coisas não existiam naquele tempo. Então, o tempo passou. Hoje nós estamos usando dessa ferramenta. Porém, existem coisas que nunca podem mudar na igreja. Existem aspectos, características, existem situações, princípios é a melhor palavra. Existem princípios que não podem mudar. Não importa o tempo, foi válido para a igreja de Atos, foi válido para a igreja na Idade Média, foi válido para a igreja antes da pandemia, será válido para a igreja depois da pandemia. E que coisas, que princípios são esses? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o que a igreja precisa ter em suas programações. O que é que faz parte da essência de programação de ter, né? Que é importante ter nas programações, nos eventos da igreja. Na mensagem passada, que eu preguei sobre os princípios da igreja eterna, eu falei que a igreja precisava se manter unida. Então eu falei um pouco sobre o que a igreja precisa ser. E hoje eu vou falar sobre o que a igreja precisa ter. Em outra mensagem, eu vou falar sobre o que a igreja precisa fazer. Então eu dividi esse texto bíblico em 3 mensagens. A primeira eu já preguei. Você pode ir no nosso canal do YouTube. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, você pode voltar ao canal do YouTube para a primeira parte da mensagem. Eu falei sobre o que a igreja precisa ser. E agora estou falando sobre o que a igreja precisa ter. E se o meu bom e maravilhoso Deus permitir, eu vou falar sobre o que a igreja precisa fazer, encerrando assim essa série de mensagens sobre igreja com princípios eternos. Amém, meus amados irmãos? Então vamos lá começar o nosso estudo, a nossa reflexão nessa noite para a nossa edificação, tá bom? Então, meus amados irmãos, a igreja precisa se manter unida. A gente viu isso na mensagem passada e hoje eu quero dizer que a igreja do Senhor precisa se manter simples e fiel. E quando eu falo que a igreja do Senhor precisa se manter simples, eu não estou querendo dizer que a igreja tem que ser relaxada, deslaxada, que a gente deve levar as coisas de qualquer jeito. Não, não é nessa questão que eu estou querendo dizer. Eu quero falar que a igreja precisa se manter simples, significa dizer que ela precisa estar focada no que é essencial em sua programação. Então a igreja precisa se manter simples porque precisa focar naquilo que é essencial para as suas programações, tá certo? Quais são as programações que a igreja precisa ter? Você pode dizer, não é para colocar nos comentários, só para você pensar. Na sua opinião, quais são os programas que a igreja deve ter? Quais são os programas que a igreja deve oferecer? Se eu deixar aberto aí a caixa de pergunta, muitas pessoas, cada uma vai responder, a igreja precisa ter isso, a igreja precisa ter aquilo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender quais são os programas, quais são as atividades que não podem faltar na igreja. Essa mensagem ela tem o objetivo de nos ajudar a entender o que a igreja deve ter em suas programações, como agir, né? E tudo isso para glorificar a Deus e para que a gente seja realmente de fato a igreja do Senhor, tá certo? Conforme os princípios bíblicos, uma igreja bíblica. Então o objetivo da mensagem dessa noite tome nota, anote aí, tome nota. O objetivo da mensagem dessa noite é nos ajudar a entender o que a igreja deve ter em suas programações, como ela deve agir para que o nome de Deus seja glorificado através disso. Certo? Wilke, mas por que a igreja ela tem que ser simples? Por que simples? Meus amados irmãos, porque nós, eu e você, muitas das vezes gostamos de complicar as coisas. Você sabia?
A igreja do Senhor deve ser simples. Por quê? Porque eu e porque você muitas das vezes queremos complicar as coisas. Nós queremos inventar, nós queremos copiar, nós queremos criar, nós queremos fazer, tantas coisas ao mesmo tempo, e cada um quer colocar ali o seu gosto, a sua vontade, quer dar a sua pitada, A programação tem que ser assim. Não, eu acredito que a gente tem que copiar aquele modelo daquela igreja que está bombando, que deu certo, aquela ideia lá daquela igreja lá do Rio Grande do Sul. Will, que eu vi uma igreja super massa lá em Natal. Will, que eu conheço uma igreja que tem uma estratégia, que vai bombar. Então, assim, a gente fica procurando um monte de coisa. Já parou para pensar? Talvez você já tenha feito isso na internet, talvez você tenha pesquisado no seu celular. Evangelismo, um evangelismo que vai bombar. Deixa eu ver aqui uma programação que vai parar a cidade. Will, que tem uma igreja ali que está fazendo isso, a gente precisa copiar e fazer. Meus amados irmãos, não há nada de errado a gente se reinventar no sentido de buscar conhecimento, experiências, de conhecer o trabalho de outras igrejas, enfim. Mas a gente tem que focar no essencial. Às vezes a gente fica querendo um monte de arranjos, de ideias, de coisas, de programações que não são essenciais. São coisas secundárias, são coisas muitas das vezes que está até desfocada do que é o Evangelho, não tem um foco para glorificar a Deus, não tem um foco. Às vezes nós estamos cheios de programações, cheios de atividades que não ajudam em nada. São verdadeiros passatempos, são programações que deixam a igreja virar um clube social. Então, Wilkie, o que é que a igreja precisa ter nas suas programações? Vamos aprender aqui com a igreja de Atos. Atos, lembrando para os nossos irmãos, que é um livro histórico, é uma narrativa, não se tem ali regras do que a igreja deve fazer ou não fazer. As regras estão contidas nas cartas às igrejas, nas epístolas, tá certo? Mas a igreja de Atos, ela sim é um modelo, ela tem princípios que a gente deve permanecer com esses princípios no decorrer do tempo. E eu já falei demais, vamos adiantar aqui que princípios são esses. Que programas são esses, Will, que toda igreja deve ter. Meus amados irmãos, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele está mostrando uma igreja aqui em crescimento, e ele mostra o que é essencial para o rotina daquela igreja. A igreja de Atos, esse texto que eu li, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, está mostrando aí a igreja mesmo no momento de expansão. A igreja aqui, ela está crescendo, ela está ganhando os confins da terra, ela está ganhando o mundo, certo? A igreja, ela está se espalhando no mundo. Então, uma fase aqui de crescimento muito grande. Então, em meio a esse crescimento, algumas coisas devem ser essenciais. Devem ser essenciais e devem durar por toda a história da igreja. Então, meus amados irmãos, será que nós precisamos ter culto todos os dias? Não é para você responder, certo? É só para você pensar. Será que nós precisamos ter culto todos os dias? Então vamos aprender através desse texto, desta igreja que está em expansão, quais são as atividades, quais são as programações essenciais para a igreja do Senhor. Vamos ver aí a primeira questão o primeiro princípio que deve existir na igreja, a primeira programação que deve existir na igreja, que ela é essencial. Atos capítulo 2, versículo 42. O que é que está escrito aí em Atos capítulo 2, versículo 42? Atos 2, 42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Meus amados irmãos,
A igreja de princípios eternos, ela deve manter em suas programações a comunhão. As programações, escute bem, tome nota. As programações da igreja devem promover a comunhão dos irmãos, beleza? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro princípio da mensagem de hoje. Toma nota aí. As programações da igreja devem promover a comunhão dos irmãos. O texto de Atos 2,42 diz que se dedicavam, eles priorizavam a comunhão, ou seja, eles investiam nas amizades. As atividades dela devem promover essa comunhão entre os irmãos. Eu não vou tocar muito sobre a comunhão, porque na mensagem passada eu falei bastante sobre a comunhão. Mas aqui um exemplo, né? Eu me lembro de uma época, em uma determinada igreja, que geralmente entre os batistas o culto de jovem é realizado nos sábados, né? Já é tradição batista. Geralmente nos sábados a maioria das igrejas batistas tem culto de jovens. E aí uma vez foi levado uma ideia para um pastor, um jovem chegou: pastor, que tal neste próximo sábado a gente não fazer o culto de jovens? Em vez do culto de jovem, a gente vai fazer aí um churrasco, um dia de lazer, para que a gente possa conversar, brincar, se divertir. Né? E aí, meu irmão, isso deu um problema, isso deu uma confusão desnecessária. A proposta era boa. Eu não veria problema em você cancelar um sábado, um culto de um sábado, né? Não é todo sábado que ia ter lazer, não é todo sábado que ia ter churrasco, mas ele pediu que um sábado não tivesse o culto à noite dos jovens e esse dia fosse um dia de lazer. Meus amados irmãos, por que isso é importante? Imagina aí, no churrasco, no lazer, nas brincadeiras, está tendo o que entre nós, hein? Comunhão. Então a igreja de Atos, eles tinham comunhão, eles tinham prazer em estar juntos com os outros. Então as programações da nossa igreja, elas devem manter a comunhão. Nós temos os retiros, não é verdade? Período de carnaval, tem um retiro, né? A gente passa 3, 4 dias, 5 dias, dependendo aí de cada igreja, juntos. Por quê? O retiro, além de ser maravilhoso para o nosso espírito, para a nossa edificação espiritual, ela também é maravilhoso porque nos permite um tempo junto com os irmãos, que muitas das vezes a gente não tem na nossa cidade, na nossa rotina diária. Afinal, cada pessoa tem seu emprego, cada pessoa aqui tem sua família, tem sua casa para tomar de conta. Não é raro você tirar 3 dias, ficar em um lugar e conviver juntamente com todos aqueles irmãos. Então, assim, meus amados, quando a igreja propor atividades que envolvam a comunhão, aqui é a lição para nós, viu? A lição desse texto para nós. Tome nota. Quando a igreja promover atividades de comunhão, participe, porque é bênção. A igreja do Senhor tem que estar unida, tem que estar em comunhão. Isso é bom, estar junto dos irmãos, já diz a Bíblia, né? Quão suave é, né? Que os irmãos vivam em união. Isso é maravilhoso. Então vai ter um retiro, vai ter um churrasco, vai ter ali, um piquenique, um café da manhã, vai ter um almoço, porque pensa numa coisa que junta crente é comida. Tem comida, tem crente com força, não é verdade? O crente ele não toma bebida alcoólica, não se envolve com droga, mas chega junto na comida. Então, meus amados irmãos, aproveitem os momentos de lazer. Aproveite as programações da igreja que são direcionadas à comunhão dos irmãos.
porque isso faz um bem grande para a sua vida espiritual também e para toda a igreja, que vai celebrar junto esse momento de conversa, de relacionamentos, né, de abraços, de beijos, que hoje nós não podemos dar devido à pandemia. Mas mesmo durante a pandemia, nós precisamos manter a comunhão. Como? Aquilo que eu também já bati muito na tecla. Gravando um vídeo, gravando um áudio, ligando para o irmão, deixando um texto bíblico, perguntando se está tudo bem. Então é uma forma de nós mantermos essa comunhão, não só entre nós. Tome nota, você que é discípulo, você que é crente. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão perturbadas com medo dessa onda do Covid-19, dessas mortes, desses números de infectados que ganha o Brasil e o mundo, pessoas que com certeza estão traumatizadas psicologicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Então pode ser o nosso vizinho, pode ser as pessoas que moram na nossa rua, pode ser o nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, pode ser qualquer pessoa. E você que é a luz do mundo, você que é o sal da terra, você que é a igreja do Senhor, entre em contato com essas pessoas que estão com medos, pessoas que estão desabafando, né, nas redes sociais, pessoas até que mandam uma mensagem para você no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, e muitas das vezes você ignora. Não, leve uma palavra de consolo, leve uma palavra de esperança para essas pessoas. Aproveite as suas redes sociais, o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, poste versículos, poste palavras de esperança, mostre a palavra de Deus para essas pessoas. Faça isso para a glória de Deus. Então mantenha a comunhão com os seus e também mantenha a comunhão com os de fora. Tá certo? Ligando, se preocupando com aquela pessoa e deixando uma mensagem de paz, de esperança, mostrando para ela que embora o mundo esteja um caos, há um lugar de descanso, há um lugar de segurança, há um Deus grande que está no controle de tudo e que nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá paciência, nos ensina, né? Muitas vezes a gente faz errado, então ele vem e nos ensina. Então a gente precisa manter a comunhão uns com os outros e também precisamos manter a comunhão, ser um amigo, ser um agente de paz nesse mundo tão conturbado, nesse mundo onde tem tanta gente para derrubar os outros. No mundo onde tem tanta gente para derrubar os outros, seja alguém que se levanta não para derrubar, né, mas para apoiar, para estar junto dos outros, daqueles que estão desesperados, aquelas pessoas que estão sem esperanças nenhuma. Seja um canal de Deus na vida das pessoas, tá bom? Tanto do seu irmão da igreja, como do seu vizinho, de qualquer outra pessoa que assim passe em seu caminho, tá bom? Enquanto isso, vá jogando aí nos comentários o seu pedido de oração, que no fim a gente vai estar orando. Então o primeiro ponto é comunhão, vou correr aqui. Segundo ponto, olha só meus irmãos, a mensagem de hoje é: o que é que a igreja precisa ter em suas programações? Em primeiro lugar, ela precisa ter comunhão, programações voltadas para a comunhão dos irmãos. Segundo lugar e penúltimo lugar, a igreja de Atos, ela é a igreja que tinha em si a doutrina dos apóstolos. No versículo 42 diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Então, para nós, segunda lição, hein? Tome nota também. Pega aí a caneta e o lápis. Segunda lição aqui para nós. As programações da igreja devem promover a compreensão das Escrituras. As programações da igreja devem manter a compreensão sólida, segura das Escrituras sagradas. Então, isso é mais uma coisa que a igreja precisa ter em suas programações.
ensinamento da palavra de Deus. Uma igreja que não ensina a palavra de Deus, ensina tudo, menos a palavra de Deus, não é igreja. E aí eu pergunto para você, né? O que é que você busca na igreja? Uma palestra motivacional? O que é que você busca numa igreja? Uma ideologia política? O que é que você busca na igreja? Apenas uma sessão terapêutica, né? Uma palestra de um psicólogo apenas, não desvalorizando a profissão. Psicologia é bem, as profissões são bênçãos, mas eu estou falando aqui me referindo à edificação. A edificação espiritual, ela acontece por meio da sua alimentação através da palavra de Deus. Então tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que estão procurando palestras motivacionais, estão procurando uma igreja que se encaixe ao seu perfil ideológico, partidário. Sabia que existe isso? Existe. Tem pregadores aí que por detrás da sua pregação existem filosofias, ideologias de partidos de direita, de partidos de esquerda. Então ele usa a Bíblia de uma forma errada. Ele usa a Bíblia para que os irmãos passem a adotar não a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina do partido Y, do partido Z, e por aí vai. Então o ensino dentro da igreja deve ser bíblico, sem heresias, a Bíblia como ela é. E esse ensino deve ser tanto para as crianças, tanto para os jovens, tanto para os adultos, como também para as pessoas idosas, tá certo? Interessante que quando eu falo de crianças, tem pessoas que pensam que o ministério infantil é o ministério das pestes. Desculpa aqui a força de expressão, né? Mas o ministério infantil, como fosse o ministério, joga essas pestes aí, só vem dar trabalho. Bota esses meninos aí, joga eles aí, ensina qualquer coisa, e aí, né? Meu irmão, pasmem, eu já vi, não vou citar nome aqui por questão de ética, mas eu já fui em igreja que sabe, tem o culto, né? Coloca as crianças, né, numa sala específica, fica só os adultos ali assistindo a mensagem. Até aí tudo bem, porque a criança ela vai ter a transmissão da palavra aí na linguagem dela, né, através de desenhos, enfim, são várias ferramentas que podem se utilizar para o público infantil. Mas aí o que? Dividiram a classe, tava lá os adultos, colocaram a criança numa classe, e quando eu fui lá, observei, né, as crianças estavam assistindo o desenho da Era do Gelo. Já pensou? As crianças estavam sentindo o desenho, o filme A Era do Gelo. Então, o que é que essas crianças vão aprender sobre Jesus na Era do Gelo? O que é que essas crianças vão aprender sobre o Evangelho, né? Tem tantos desenhos bíblicos, tem tantas ferramentas para você ensinar as nossas crianças, e aí não, vamos jogar, vamos colocar essas crianças, elas dão muito trabalho, vamos botar aí qualquer coisa para essas crianças assistir. Aí entra Power Rangers, entra Pokémon, entra... Enfim, isso não pode acontecer, certo? Então, uma programação da igreja sadia é uma igreja que ela prioriza o ensino da palavra de Deus da forma que tem que ser, ou seja, fiel às Escrituras, sem heresias, sem mentiras e sem enrolação, tá certo? Então, é necessário ter doutrina, é necessário ter estudo da Bíblia. E fica aqui o meu incentivo aos irmãos, se dediquem, né? Participem da nossa escola bíblica, participe da terça, do domingo, das nossas programações, porque as nossas programações, elas são, priorizamos a Bíblia. Graças a Deus, somos uma igreja que ela foca no ensino da Bíblia, sem enganações, sem enrolações e sem ideologias. É Bíblia e ponto final, certo? É Bíblia e ponto final. E tem que ser assim, porque é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que nos ajuda, que nos dá sabedoria.
Tem muita gente aí sendo enrolado pelos charlatões, sendo enganado pelos falsos profetas, pessoas que estão decepcionadas com Deus, até com Deus e claro com a igreja. Tem raiva de evangélico, tem raiva de Deus, tem raiva de tudo. Por quê? Porque escutaram, né, não Bíblia, mas escutaram qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que não seja Bíblia. E hoje são pessoas decepcionadas com a igreja e até com Deus, tá certo? Então uma igreja, ela deve manter em suas programações um ensino fiel das Escrituras. Estou encerrando, vou correr aqui que eu já não vai dar tempo de falar todos os pontos aqui, certo? A hora já está avançando. O que é mais uma coisa que toda igreja precisa ter em suas programações? Batismo dos convertidos. Isso. Atos capítulo 2, versículo 41, Atos 2, 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meus amados irmãos, o que a igreja deve ter em suas programações? Além da comunhão, além de ser fiel às Escrituras, a igreja precisa ter o batismo. O batismo ele não salva, certo? O batismo ele não salva, mas ele é para os salvos, certo? Tome nota, o batismo não salva, mas ele é para os salvos. O batismo é uma expressão visível de que você se converteu a Cristo, certo? Que aquele velho homem já não faz parte da sua vida. Hoje você é uma nova criatura. Então quem é que deve se batizar, Wilk? Todas as pessoas que crerem em Cristo. Todas as pessoas que crerem em Cristo, elas podem se batizar. Talvez você seja membro aí da nossa igreja, PIB de Timbaúba, ou de qualquer outra denominação, não sei. Mas falando aqui para você da PIB de Timbaúba, e você ainda não se batizou. É hora de você se batizar. Por quê? Porque você entregou a sua vida a Cristo. E o batismo ele simboliza a morte do velho homem e agora a nova criatura. Você é salvo em Cristo Jesus. É uma confissão visível da sua fé. Tá certo? Então a igreja deve participar com alegria também desses momentos de batismo. Quando a nossa igreja tiver batismo, é para a igreja toda estar lá junto, comunhão, em alegria com os irmãos que vão ser batizados na fé, tá certo? Então vamos entender também essa questão. Toda a igreja precisa ter em suas programações batismo. Mas outra coisa que a igreja do Senhor precisa ter é celebração da ceia do Senhor, certo? No versículo, capítulo 2, versículo 42, diz: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha só, ao partir do pão. Partir do pão, na maioria da Bíblia, em vários textos da Bíblia, quando fala em partir do pão, está se relacionando à ceia do Senhor. Então, partir do pão representa estar relacionado à ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? É um memorial, é trazer a memória, é uma recordação do que Jesus fez por nós, certo? Então, no passado, Jesus morreu por nós. Ele morreu. Ele ressuscitou e ele nos salvou e hoje nós temos vida eterna. Então todos os dias nós devemos se lembrar desse sacrifício de Cristo e juntamente com os irmãos em comunhão na igreja, trazer à memória esse momento importante através da celebração da ceia do Senhor. E por último, porque tem muitos outros pontos, mas eu vou encerrar aqui que já vai 5, aí vai ficar difícil para os irmãos decorar. Tá certo? Eu vou repetir os 5 já para concluir. Mas o último ponto. O que é que a igreja precisa ter? Adoração, meus amados irmãos. Vejam o versículo 47. Atos 2, 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. O início do versículo diz: louvando a Deus. Então a igreja de Atos era uma igreja em constante adoração, louvor a Deus. Vamos tomar nota? Tome nota. O que é que nós aprendemos com isso? Para nós, a igreja ela deve adorar não apenas por palavras cantadas, mas também por meio de vidas transformadas e gratas. Olha só,
A igreja deve adorar não apenas por palavras cantadas, mas também por meio de vidas o que? Transformadas e gratas ao nosso maravilhoso Deus. Meus amados irmãos, a adoração está ligada à ideia de falar coisas de Deus e agir de algum modo agir de algum modo o nosso relacionamento com Deus. Não necessariamente é uma música, certo? Adorar a Deus não é somente você cantar uma música. A música, inclusive, ela surge depois da história da igreja. Mesmo no Novo Testamento, eles cantavam um pouco. A música cristã, elas começaram a ser compostas, né, décadas depois da igreja de Atos capítulo 2. Então, essa adoração vai além da música cantada. Tem a ver com a vida que estou vivendo, louvando a Deus e tendo simpatia com o povo, dizia o texto bíblico. Então, a expressão louvor e adoração é recorrente nos escritos, inclusive do Lucas. E o louvor para Lucas está relacionado às coisas que eu falo. Então, eu não devo reclamar, eu não devo murmurar, eu não devo falar palavrão. Por quê? Porque essas coisas não vão louvar a Deus. Essas coisas não fazem parte da adoração a Deus. Então, adorar a Deus não é apenas cantar músicas, mas tem muito a ver com as palavras que eu falo e com as minhas atitudes. Porque a gente louva a Deus, a gente adora a Deus através de nossas atitudes e também através das nossas palavras, tá bom? Então, que a gente pare de reclamar da vida, que a gente pare de ficar murmurando. Pessoas que chamam palavrão, né? Na igreja está dando glória a Deus, mas no futebol vem aquele irmão, dá aquele carrinho, pega as suas canelas por baixo e você solta-lhe um palavrão. Então não pode, a palavra de Deus diz que não saia palavras torpes da nossa boca, não pode sair. Então a adoração tem a ver com palavras sadias, tem a ver com atitudes sadias do meu relacionamento para com Deus e também para com o próximo. Inclusive ele diz que a adoração ela contagiava os de fora. Contagiava todo mundo. A adoração da igreja de Atos contagiava todo mundo. Então as pessoas, elas, quando têm atitudes corretas, quando elas glorificam a Deus através das suas falas, das suas atitudes, com certeza essas pessoas vão ser contagiadas por isso. Eu falei 5, mas eu vou encerrar agora com o último. Evangelismo. A igreja de Atos era uma igreja que evangelizava, né? Então, tome nota aqui para nós. A proclamação verbal deve ser habitual no nosso dia a dia. No dia do cristão, a proclamação verbal, ou seja, a gente precisa falar de Jesus. Falar de Jesus tem que ser um hábito. Um hábito. Falar de Jesus tem que ser um hábito. Todos os dias a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Então, eles louvavam a Deus, ganhavam a simpatia do povo, e o versículo diz que todos os dias acrescentava-se um número das pessoas que iam sendo salvas. Haveria um acréscimo, muitas pessoas se converteram, diz o texto bíblico. Então a igreja, por meio da comunhão, do ensino das escrituras que confronta, do batismo, da ceia que celebra a morte e a ressurreição de Jesus, a nova vida, né, que é o memorial de que alguém morreu por mim, que ressuscitou e que há de voltar, e por meio dos lábios que não reclamam, mas adora a Deus e contagia toda a cidade, a gente está evangelizando. A gente está dando bom testemunho de quem é Deus e de que o Senhor fez em nossas vidas. Então, a vida da igreja impactava os de fora. A vida da igreja de Atos impactava os de fora. Então, será que as nossas programações atraem as pessoas de fora para a igreja? Será que a gente está apenas tendo rituais mecânicos, automáticos? Não. As programações da igreja devem promover o evangelismo. A igreja tem que evangelizar. A igreja que não evangeliza não é igreja, gente. Não existe.
Igreja que não evangeliza, igreja que não proclama o nome de Jesus para as pessoas, para os de fora, tem algo muito gravíssimo nessa igreja. Então, evangelismo e adoração talvez seja as coisas que nós mais precisamos fazer. Aqui falando especificamente para PIB de Timbaúba, certo? A lição para nós aqui, de todos esses pontos que eu falei, do que a igreja precisa ter em suas programações, talvez essas duas últimas sejam as mais essenciais que a igreja de Timbaúba precisa. É o que? Evangelismo e adoração. Eu não estou dizendo que não haja evangelismo no nosso meio. Eu não estou dizendo que a gente não está evangelizando. Eu não estou dizendo que a gente não está adorando. Estamos sim, mas a gente precisa avançar, irmão. A gente precisa se dar mais. A gente precisa se entregar mais. A gente precisa acordar, despertar e ter um amor, um fogo queimando dentro do nosso coração, por missões, por evangelismo, por adoração, por celebração ao nosso Deus. Esse fogo precisa queimar, precisamos sair da zona de conforto. E hoje nós começamos, demos um pontapé inicial. Hoje nós criamos os PGMs, que é os pequenos grupos multiplicadores, que hoje está de forma virtual, mas que futuramente será de forma presencial, e nós vamos estudar sobre igreja multiplicadora, sobre retornar a alguns princípios bíblicos, voltado especificamente para o relacionamento entre os irmãos e entre as pessoas de fora. Tem muito a ver com evangelismo, tem muito a ver com adoração ao Senhor. Então, eu desafio os irmãos a participarem dos PGMs, e que após esse período de virtual, quando acabar esse período, a gente possa voltar presencialmente, que a gente volte com mais vontade, com mais desejo de adorar a Deus e de evangelizar a nossa cidade, ganhar a nossa Timbaúba para Jesus, através dos nossos relacionamentos discipuladores, através dos relacionamentos intencionais, tá bom? E assim eu encerro a mensagem de hoje. Então, o que é que uma igreja precisa ter em suas programações? Comunhão, doutrina dos apóstolos, ou seja, fidelidade às escrituras, batismo dos convertidos, celebração da ceia do Senhor, adoração e evangelismo. Ufa! Respirar fundo, porque é muita coisa, Falei demais, desculpa aí, mas tem que falar, irmão? É a palavra de Deus. Vamos trabalhar aí essa questão. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, mas isso aqui é uma palavra para nos edificar, é uma palavra para nos abençoar, tá certo? Perdoa aí se eu passei um pouquinho do tempo, mas agora vamos orar. Agora que nós entendemos a mensagem, entendemos o que foi colocado aqui nessa noite, entendemos os nossos desafios, nós vamos agora estar orando por cada um dos amados irmãos. Deixa eu olhar aqui os pedidos de oração, para que eu possa estar lendo. Eu vou tentar ler aqui, meus irmãos. Aqueles que eu não conseguir ler, não se preocupe, porque eu vou estar lendo depois de encerrar a live, eu vou estar lendo e vou estar orando, tá certo? Então, inclusive, você pode deixando lá suas orações, depois eu oro. Se eu não orar aqui agora, eu vejo depois. Deixa eu olhar aqui nos pedidos de orações. A irmã Raíla pediu oração por sua casa, por sua mãe, pelo seu pai. A irmã Joseilma pediu oração por ela, pela sua família. A irmã Ilma pede oração pela família, para que Deus console os nossos corações. A irmã teve uma perda de um tio, E que Deus possa confortar você e toda a família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui quem mais. A irmã... Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Às vezes aqui o celular fica um pouco lento, mas a gente vai tentando aqui, certo? A Marileusa, ela pede oração pela família. Vamos estar orando, Marileusa, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Ozenilda, pessoa maravilhosa, lá de Jardim do Seridó, obrigado por estar junto conosco nessa live. Ela pede oração pela convenção da sua família, amém. Vamos estar orando, tá certo? Deus abençoe.
Deixa eu ver se tem aqui mais pedido. A irmã Maria Silva pede oração pela paz da família, em nome de Jesus. Amém. Está orando. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão deixando os pedidos de orações. Deixa eu ver aqui. Tem mais um pedido aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, passou. Porque o celular aqui e acolá, ele fica um pouco lento, irmãos, e não dá para acompanhar todos. Mas, enfim, vou estar orando por todos vocês. Aproveitando, né, que nós estamos também na campanha de missões estaduais, já foi lançada. E nós temos desafios aqui para a região de Seridó, né? Estamos, enquanto Igreja PIB de Timbaúba, além de ganharmos Timbaúba para Jesus, nós temos aí o trabalho do missionário Juscelino, lá na cidade de Jardim Piranhas, né? Inclusive dou uma boa noite a todos os irmãos também da congregação batista ali em Jardim de Piranhas. Nós temos também a PIB de Caicó, nosso querido pastor Silvio. E temos cidades aqui como São Fernando, Serra Negra do Norte, que ainda não tem um trabalho batista, né? Então, vamos estar orando para que a gente possa juntos estar crescendo, evangelizando e se expandindo, não só em Timbaúba, mas por toda a região de Seridó. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos pastores de toda a nossa região, tanto os nossos batistas como de qualquer outra denominação. Que Deus seja glorificado através da Igreja do Senhor, da obra missionária aqui na nossa região do Seridó. E vou estar orando também por essa questão da pandemia, para que Deus possa trazer o fim, que se encontre uma vacina eficaz, né? Orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão perdendo parentes, não só dessa enfermidade, mas de tantas outras. Enfim, são muitos motivos de orações, e eu vou estar orando agora. Vamos orar juntamente comigo, você aí na sua casa, eu aqui na minha, e juntos, unidos, conectados com Deus através da oração. Amém? Oremos. Senhor Jesus, te damos graças por mais um dia de vida. Louvado, Senhor, engrandecido seja o teu santo nome. Tu és um Deus justo, tu és um Deus fiel, verdadeiro, bondoso, grande em misericórdia. E nós somos gratos, ó Pai, pela nossa vida, pelo perdão dos pecados. Somos gratos porque o Senhor enviou Jesus, ó Pai, para que naquela cruz pagasse todos os nossos pecados. Ali, naquela morte, naquela ressurreição, um grande acontecimento, o maior acontecimento na história da Terra, que trouxe salvação para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que creem em Jesus, se arrependem dos pecados e hoje podem ser chamados de discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque imitam o Mestre e estão focados em Jesus, estão focados nas coisas do alto, estão com os corações ansiosos, desejosos pelo retorno do Senhor, para que possamos estar sempre contigo ali no céu, novos céus e nova terra. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, nossos erros, as coisas que nós fizemos de errado, que não é do teu agrado. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos ajude a termos uma vida de santidade nas nossas palavras, nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Deus, eu oro no nome de Jesus por todos esses pedidos que foram colocados aqui nos comentários, por outros pedidos que vão chegar ainda. Tu sabes aqui o que passa na mente, o que passa no coração. Tu conheces cada família, tu conheces a necessidade de cada pessoa que nos assiste nesse exato momento. Ó Jesus, que o Senhor possa trabalhar na vida dessas pessoas, dando a elas aquilo que é conforme a tua vontade. Ó Pai, a pessoa está enferma, que o Senhor traga cura, restauração da saúde. Pessoas que estão desempregadas, que o Senhor, Deus, abra uma oportunidade de emprego, abençoe essas vidas. Ó Deus, aquelas pessoas que estão abaladas psicologicamente, emocionalmente, que o Senhor também traga conforto, traga paz, controle as emoções, controle os pensamentos, que o Senhor traga renovo, força para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão fracos.
Ó Deus, nos ajuda, porque não é fácil, ainda mais nesses dias tão atribulados, nesses dias tão difíceis que o Brasil tem vivenciado através dessa pandemia, não só o Brasil, mas todo mundo. Olhai, ó Deus, por todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem fazer, Deus, a tua vontade, nos ajuda, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada família, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu oro pelos pastores, missionários da região de Seridó. Que o Senhor também esteja cuidando, Deus, dando sabedoria para que eles possam administrar a igreja nesse período tão desafiador que é o período de pandemia. Pai, no nome de Jesus, abençoa os nossos pastores e missionários, supre todas as necessidades, sejam elas, ó Deus, espirituais, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, que o Senhor cuide dos nossos missionários, cuide dos nossos membros, da nossa igreja, a igreja do Senhor, aqui, ó Deus, na terra, aqui no Seridó, e sobre o que foi pregado hoje, Senhor, e possamos aplicar a nossa vida. Nos ensina a ser uma igreja que te adora cada dia mais. Nos ensina, Deus, a cada dia mais estar apaixonado, envolvido com missões, envolvidos, ó Deus, em se relacionar, em ganhar almas para o teu reino. Nos ajuda a continuarmos pregando a tua palavra, vivendo a tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dá uma boa noite de descanso, ó Pai, que possamos dormir bem, e que, se assim o Senhor nos permitir, amanhã possamos acordar e viver mais um dia para a honra e glória do teu santo nome. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão. Chegamos ao fim da nossa programação. Peço que os irmãos estejam aí acompanhando nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, coloca lá @PIBTimbaúbaRN, certo? @PIBTimbaúbaRN no nosso Instagram. No YouTube, coloca PIB de Timbaúba. E nossas transmissões estão acontecendo aqui nas terça-feira às 7 da noite, quinta-feira às 7 da noite e no domingo às 5:30 da tarde, sempre aqui pelo nosso Facebook, tá certo? E durante a semana nós temos os nossos PGMs, pequenos grupos. Se você faz parte da nossa igreja e ainda, porventura, não faz parte de algum pequeno grupo, tá certo? Entre em contato, me procura algum líder da nossa igreja que a gente vai estar abençoando. Mas, menino, é quem está aparecendo aqui no fim da transmissão, gente. Isso daqui é meu amorzinho, é meu xodozinho, né? Eu apresento a vocês aí a Calopsita, né? A minha menininha, aparecendo aqui no fim da programação. Está sempre aqui comigo. Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe no nome de Senhor Jesus Cristo e até a próxima.